Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Maravilha, nós queremos saudar a todos os nossos internautas com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, que é um trabalho maravilhoso realizado pela Igreja Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas, onde sempre estudamos a lição adotada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E aos sábados e aos domingos, cada congregação tem o seu momento de estudo de forma sistemática. E nós temos esse programa que Deus colocou em nosso coração para dar um suporte a alunos, professores, superintendentes, aqueles que amam a escola dominical. Então você que está conosco, que Deus te abençoe. Aqui vos fala o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor deste campo eclesiástico. Comigo o diácono Samuel França e o auxiliar Carlos Magno. Nós estamos aqui mais uma vez com vocês e damos glória a Deus por esse momento, damos glória a Deus pela sua audiência. Saudações a todos os nossos obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, servos da casa do Senhor, toda a igreja, na parte alta, na parte baixa aqui da nossa cidade, na fazenda, onde você estiver. Que a boa mão do Senhor possa lhe alcançar e fazer deste momento um momento abençoado para todos nós. Nossa saudação a cada apresentador de programa que durante a semana tem sido uma bênção. Nós acompanhamos a cada programa e cada vez mais o Senhor está nos abençoando e as programações têm sido bênçãos para todos nós. Então que Deus ajude a cada um dos nossos amados. Eu quero abrir o programa de hoje com o versículo tema que as irmãs têm escolhido para este congresso, Gênesis 24:16, e a mulher era formosa à vista, a quem homem não havia conhecido, ela era virgem, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. A mulher desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. E nós estamos estudando sobre mulheres cheias, ou mulheres na plenitude do Espírito Santo. Está de acordo com a nossa campanha nacional, nós estamos buscando cada dia vivermos cheios do Espírito Santo. Na verdade, na antiguidade, a possessão de poços era de muita valia. Quem tinha um poço era alguém rico. A água era um elemento muito difícil de ser encontrado e isso gerava até conflitos armados, né? Haviam lutas pelas águas, havia desavença e assim por diante. E estas desavenças muitas vezes só se resolviam por acordo, alianças, como se deu com Abraão e Abimeleque e assim por diante. Cavar poços era como buscar um bem precioso, mais precioso do que o ouro naquela época, né? Na Palestina, as chuvas se davam mais no período do inverno. Por isso, a água tornava-se difícil de ser achada. Era uma riqueza possuir poços, né? Era como se possuísse o sustento da vida pessoal, da vida da família, da vida dos animais. E Abraão cavou vários poços, né? E seu filho Isaque também seguiu o mesmo exemplo. Seu trabalho tornou-se um homem próspero. Deus o abençoou e Isaque também cavava poços. Bom, cabia às mulheres ir ao poço tirar água para
as tarefas da casa para os animais. O homem saía para caçar, saía para plantar, para trabalhar, e as mulheres se encarregavam de buscar água, de preparar a comida, a alimentação. Pois bem, na palavra de Deus nós vemos o exemplo de várias mulheres que foram encontradas junto ao poço. No Velho Testamento temos Rebeca, né? Rebeca, ela foi ao poço pela tarde, no horário em que se ia ao poço para tirar água, né? Rebeca era uma jovem muito formosa, trabalhadora, prestativa, cuidava das ovelhas de seu pai, era uma serva do Senhor, né? E uma serva que foi encontrada por Eliezer, um tipo do Espírito Santo, né? Ele foi às terras da parentela de Abraão para procurar uma esposa para Isaac, filho do seu senhor, e ali ele se deparou com Rebeca, uma jovem que tinha descido à fonte, encheu seu cântaro e subiu. E é nesse contexto que nós queremos deixar uma reflexão para você nesta oportunidade. Assim como a água era de tanta valia na Palestina, no Oriente, naqueles tempos antigos, ainda hoje é, mas naquela época, como não havia a facilidade de encontrar água através das encanações, das fontes, então a água tinha uma importância muito grande. Hoje nós queremos comparar a água ao Espírito Santo. O Senhor falou através do profeta: derramarei água sobre o sedento. Então nós precisamos valorizar mais a comunhão, a companhia do Espírito Santo. Aqui, assim como não se vive sem água, né? O corpo humano, 3% do corpo humano, melhor. Se dividir o corpo humano em 3 terços, 2 terços é líquido, né? É água. Então, há uma necessidade enorme de água no corpo humano. Assim é no Espírito também, a necessidade do Espírito Santo de Deus. Nós somos carentes do Espírito Santo. Assim como não se vive sem água, o corpo físico não vive sem água, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior também não vive sem a presença do Espírito Santo. Algumas referências bíblicas chamam o Espírito Santo de Espírito de vida. Jó disse: o Espírito de vida, o Espírito de Deus me criou. Então, o Espírito Santo, ele gera vida em nós. Que possamos atentar para o exemplo de Rebeca. Ela desceu a fonte. O que está acontecendo com muitos cristãos nos dias atuais é que eles estão com preguiça de descer a fonte. Não estão descendo a fonte. Não estão buscando essa companhia do Espírito Santo. Essa comunhão do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado à igreja para estar com a igreja, para acompanhar a igreja, para preparar a igreja, para descedentar a igreja, alimentar a igreja. Mas eu e você precisamos descer a fonte. Como é que eu desço a fonte, pastor? É na vida devocional, numa vida de oração, numa vida de leitura da palavra, numa busca incessante. Aí você vai à fonte, você enche seu cântaro, porque só há uma maneira de ser cheio do Espírito Santo, é na fonte, é buscando, é tendo uma vida devocional equilibrada, né? Vivendo de busca a Deus, de oração, de adoração, de culto, né? E assim você está se enchendo, você está enchendo o seu cântaro. Rebeca desceu, encheu e subiu. A igreja que vai subir no arrebatamento é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu tenho pregado isso em diversas oportunidades. Eu não acredito que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, cada vez mais difícil, cada vez a coisa aperta mais. Guerra espiritual, guerra biológica, guerra financeira, guerra política, é tanta guerra. O mundo está em guerra. Só vamos vencer daqui para frente cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos reconstrói. Esse Espírito Santo que pega a nossa vida como uma casa velha e restaura e transforma e vem morar nela. Então, nesta oportunidade, receba esta palavra de Deus. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro
e subiu. Vamos iniciar a parte de louvores no nosso programa. O primeiro louvor desta noite é com Gerson Rufino, Reconstrução. Ouçamos. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 ai. E faça morada. Glória a Deus. Nossa saudação a você que está conosco, né? Temos internautas que nos acompanham e nós damos glória a Deus pela sua vida, por você que sempre dá o seu apoio, né? Reproduzindo este link, este endereço eletrônico, compartilhando com outras pessoas para que outros também sejam
abençoados. Nós temos aqui a Grace Alzira, que é ouvinte deste programa lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que maravilha, Deus abençoe esta família. A irmã Rosimeire, que também está conosco, a irmã Rita Cássia, esta está assistindo em Areia Branca, Sergipe, sempre conosco. Nosso presbítero William Ricardo, a Hélida, a irmã Regina, a família do irmão Samuel França sempre está conosco. Que Deus abençoe. A irmã Maria Valdete, o irmão Antônio José, a Cátia, irmão Marco Antônio também conosco, a Maria Silvestre, irmã Lourdes, irmão Zé Carlos, aqui de São Miguel, sempre conosco, o Ederso, o Wellington, sempre compartilhando o nosso programa, Josefa Maria, irmão Marco Antônio Paulino. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Nem sempre saudamos a todos os nomes, é impossível, mas você que está nos assistindo, coloca lá o seu like, dá o seu ok, põe o seu nome, seu endereço, de onde você está falando. Para nós é um prazer sempre estar lhe saudando, sempre estar orando por você e você também orando por todos nós. Olha, ontem nós já tivemos aqui em São Miguel dos Campos uma pré-abertura dos nossos congressos. Ontem já esteve conosco o missionário Ronaldo, vindo da África, uma bênção do céu, um culto tremendo. O Senhor falou de forma poderosa, de forma gloriosa, e nós nos alegramos em Deus por ouvir a santa palavra do Senhor. Né? E hoje a festa continua. Hoje a abertura do 9º Congresso de Senhoras, na Avenida Vera Cruz. O pastor Ronaldo mais uma vez estará ministrando a palavra de Deus. A cantora Emília Mical está vindo de Pernambuco, também vai adorar a Deus. As bandas, os cantores locais, um grande departamento de senhoras, estará também louvando ao Senhor. Na parte alta da cidade, a gente dividiu em 2 congressos para exatamente não aglomerar o povo em um só lugar. Então, lá a congregação da Hélio 2 estará acontecendo um encontro de jovens, congresso de jovens também estarão louvando ao Senhor, estará ministrando a palavra de Deus ali. Pastor Sabino Rodrigo, vindo de Curitiba, Paraná, vem ministrar a palavra do Senhor. A banda Filadélfia de Coruripe estará ali louvando, a banda Shalom, grande grupo de jovens cantando. Olha, vai ser fogo em cima e fogo embaixo. Nós estamos esperando um verdadeiro derramado Espírito Santo, e para isso nós oramos, para isso nós investimos, fizemos um grande investimento para que a igreja seja edificada durante esses dias. E esperamos que você se faça presente nesses trabalhos, cultuando a Deus. Hoje a noite começa e vai até terça-feira. Todas as noites temos trabalhos. No domingo pela manhã teremos uma manhã missionária aqui. Cremos que vai ser uma glória de Deus pela manhã. Missionário nos trazendo relatos da obra de missões na África. É um missionário que eu conheço, um homem de Deus. Já estive na sua igreja, na sua casa, e conheço o trabalho que ele faz ali, um trabalho muito sério, um pastor comprometido com a palavra de Deus. Vale a pena vir ouvir a palavra de Deus nesses dias. Então você é nosso convidado para estar conosco. Nós temos lugares aqui, ambientes que dá para acomodar os irmãos. Na Avenida Vera Cruz, nós temos uma abertura lá, o templo recebe a ventilação externa, não temos problema de ar-condicionado, de lugar superlotado, sem ventilação, não. Lá perfeitamente, foi preparado para isso, para que tivéssemos eventos dessa forma, sem estarmos num ambiente totalmente fechado. Então, vai ser uma bênção de Deus, os trabalhos, você é nosso convidado. Cantor Elian também estará conosco, Elian Santos, estará cantando, a banda Filadélfia estará louvando a Deus, as nossas bandas aqui locais, Manancial, Filho da Promessa, Geração de Asaf, os cantores locais estarão também cantando, adorando a Deus, e nós esperamos na bênção de Deus sobre nós, e também a sua presença, prestigiando esses eventos e recebendo a bênção do Senhor. Desça a fonte esses dias. Esse é o meu convite. Desça a fonte, encha seu cântaro e vamos aguardar o arrebatamento, a subida da igreja. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso ideal e nós cremos que o Senhor fará isto para a glória do seu santo nome. Vamos de música, vamos mais uma mensagem musical. Ouçamos este belo hino na voz da Miriam Mical, Espírito Santo.
Que Deus possa habitar na vida de cada um de nós. Aleluia. Nós vamos agora chamar a sua atenção para a leitura de um texto bíblico da Palavra de Deus, que é o versículo que nós escolhemos como texto básico para meditarmos na lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Olha o que diz a palavra: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais?
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Olha, amados, embora não sejamos simpatizantes a liturgias formais em nossos cultos, nós pentecostais temos elementos no culto a Deus que são previsíveis. Nosso culto precisa ter uma ordem, né? Esses elementos revelam uma forma de adorar a Deus e por isso são litúrgicos, faz parte da liturgia. Nossa liturgia é simples. Por exemplo, espera-se que em um culto haja louvor congregacional, haja oração, né? Oração pelos enfermos, pelas causas, haja leitura congregacional das Escrituras, né? Haja mensagem da palavra de Deus, haja ofertório, apelo, né? Oração final e bênção apostólica. Esses elementos são formais em nossa liturgia. Entretanto, a lição dessa semana nos traz elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus, especialmente numa igreja que se diz pentecostal, né? Uma igreja pentecostal, além daqueles elementos formais do culto, espera-se que haja manifestações dos dons espirituais. Esperamos que haja adoração em línguas, né? Que é a expressão de profecias, de dons, né? Tudo para a edificação dos santos. A palavra edificação exatamente nos leva, na língua original, a pensar em fortalecimento, em recarregar a bateria. Oikodômio é a palavra grega. E oikodômio quer dizer reforçar, recachutar, recarregar. Então, tudo num culto deve ser voltado para esse fim, que cada crente, cada cristão, cada pessoa que ali está, saia fortalecido pelo Espírito do Senhor. Outro fato marcante em nossos cultos é a liberdade. A liberdade que irmãos e irmãs, todos devemos ter para adorar a Deus. Ora, se em um culto não houver liberdade para se adorar a Deus, esse culto perde a característica bíblica original. E esses elementos, eles marcam a liturgia pentecostal especialmente. Nós sabemos que em outras liturgias, não queremos mencionar, mas não há liberdade. Porém, no culto pentecostal, biblicamente falando, o Espírito Santo tem liberdade para operar. Os crentes devem ter liberdade para adorar. A palavra de Deus, ela é bem clara. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E liberdade aí não é libertinagem, cada um fazer o que quer, como quer, mas é libertação. Onde o Espírito de Deus está agindo, o legalismo não deve roubar a liberdade desse cultuar a Deus. Todavia, essa liberdade deve ser regida pela reverência. E reverência é exatamente a ordem, a boa ordem do trabalho. O Novo Testamento apresenta essa fórmula simples e dinâmica da igreja prestar culto a Deus. E o apóstolo traz essa palavra de que faremos, irmãos, quando nos ajuntamos para cultuar. Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Os salmos eram os cânticos do povo de Deus. Então, o que o apóstolo está trazendo para nós é que no culto, para que o culto seja completo, tem que ter hinos, tem que ter louvores a Deus. E, na oportunidade, nós vamos chamar a atenção que há muitos cânticos hoje que não são hinos.
hinos louvam a Deus, hinos exaltam a Deus. Infelizmente, em nossas liturgias, muitas vezes tem entrado cânticos egocêntricos, pessoais, antropocêntricos, isto é, o homem no centro. E Deus não é louvado, Deus não é glorificado. Mas o verdadeiro hino, ele é cristocêntrico, ele é teocêntrico. Não é? Deus está no centro, Cristo está no centro. A doutrina é o ensinamento genuíno da palavra. Não é? Então o culto precisa ter o ensino da palavra. Revelação já é uma ação sobrenatural do Espírito. Aí o Espírito traz revelações, traz línguas. Não é? Línguas aqui, tanto pode ser línguas estranhas, manifestações sobrenaturais, o crente se comunicando com Deus, como também Deus pode usar alguém com o dom de línguas e falar em um idioma que é conhecido de alguém que ali está, ou outro ser usado na interpretação daquela mensagem. E aí o culto pentecostal, ele alcança a sua plenitude. E o apóstolo conclui dizendo: faça-se tudo para edificação. Faça-se tudo para que os que ali estão sejam edificados, fortalecidos, corroborados, alimentados. E aí o nome do Senhor é glorificado. Então aqui nós temos um modelo bíblico de um culto pentecostal. Salmos. Salmos eram tanto lidos como cantados. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor esteja na congregação dos santos. Está lá no Salmo 149, primeiro. Os filhos de Israel, eles sempre estavam louvando ao Senhor. Agora, veja que os louvores também são mencionados como parte do culto a Deus. No Novo Testamento, esses louvores, esses salmos, também foram mencionados pelo apóstolo. Em vosso culto haja salmos, falando entre vós com salmos. São salmos. Salmos podem ser salmos bíblicos, que eram cantados pela igreja. Né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles cantavam os salmos. Mas também quando se está salmodiando, se está louvando ao Senhor. Hinos são de exaltação a Deus. Cânticos espirituais, aí já é uma dimensão sobrenatural. Não podemos colocar na nossa liturgia, né, formal, primeiro salmos, depois hinos, depois vocês vão cantar agora um cântico espiritual. Não, não pode. Cânticos espirituais já é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Aí tem que alguém dar lugar, aí tem que alguém buscar, tem que alguém estar numa dimensão espiritual bastante elevada para ser usado como cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor no seu coração. Olha que coisa linda o culto pentecostal. Tem cânticos espirituais, hinos cantados em línguas, doutrina. A doutrina era lida e era explicada, como ainda hoje faz parte do culto, né? Na liturgia formal. Os apóstolos disseram, olha, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, Atos 6 e 4. E Atos 2, 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, em nosso culto não pode faltar a doutrina. Doutrina, a didaquê do Novo Testamento, é o ensino que foi revelado aos apóstolos e que é trazido para a igreja como uma forma de regra de fé e prática. A igreja não pode viver sem o ensino da palavra, sem a doutrina bíblica. Mas também Paulo coloca aqui revelação. Era normal ao culto com a manifestação dos dons da palavra, da sabedoria, né? O futuro revelado, a onisciência de Deus, palavra de conhecimento, passado, presente, sendo revelada, a onipresença de Deus ali, discernimento de espírito, a revelação da ação divina, mas também se houvesse alguma manifestação maligna ali, através do dom de discernir,
o Senhor revelava, né, no culto. Línguas, isso indica que línguas traz edificação. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas quem fala em línguas também magnifica a Deus, exalta a Deus. Então, exortação, edificação, né, consolação, a manifestação dos dons na igreja tem esse fim. Ou seja, aquele tipo de língua que se manifesta em quem tem dom de línguas e fala numa língua que pode ser interpretada ou entendida, Deus dá essa interpretação no culto, isso só edifica a cada crente, edifica a igreja de uma forma geral. Por isso Paulo diz, tem línguas, tem interpretação, porque a interpretação aqui é a manifestação de um dom. O dom de interpretação se faz necessário quando o dom de línguas atua na igreja. Se alguém é usado no dom de línguas e não há o dom de interpretação, essas línguas ficam sem serem compreendidas. Língua para ser interpretada e sendo interpretada é como a profecia. Edifica a igreja. A igreja é edificada. Pode ser interpretação de alguém que ouve e interpreta ou pelo mesmo que falou em línguas, porém é preciso que haja atuação do dom. O dom de línguas e o dom da interpretação. E essa manifestação, ela não é formal. Não faz parte da liturgia formal. Faz parte da liturgia sobrenatural. Portanto, o que difere o culto pentecostal é exatamente essa liberdade para que o Espírito Santo opere. O Espírito Santo atue dentro da reverência, é claro, tudo com ordem e decência, mas onde o Espírito Santo tem liberdade de falar, de operar, e nós sabemos que em muitos lugares hoje o Espírito de Deus já não tem essa liberdade de operar. Se você me perguntar, pastor, por quê? Uma série de fatores. Um deles foi a irreverência. A irreverência, muitas pessoas que queriam ser usadas com os dons e aí atrapalharam os cultos e aí prejudicaram pessoas, prejudicaram igrejas até. As críticas começaram a aumentar e os dons foram diminuindo na atuação do culto pentecostal. Mas no modelo bíblico, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Paulo disse, olha, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que eu acho lindo no ensino da palavra, o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para escrever sobre as manifestações sobrenaturais no culto, mas sempre no final Paulo chama a atenção que o que acontecer seja para a edificação da igreja. Não é para que a igreja se disperse, não é para que alguém seja envergonhado, não é para que alguém se desvie do caminho do Senhor, não. É para que seja fortalecido, é para que seja encorajado, é para que seja consolado, é para que seja chamado à responsabilidade para se reanimar, se fortalecer e continuar a sua caminhada para o céu. É assim que você cultua a Deus? Vem aqui uma pergunta para todos nós. Estamos cultuando a Deus assim? Obedecendo à liturgia formal, mas também dando liberdade ao Espírito Santo? Fica aqui a minha interrogação, que serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Às vezes há uma preocupação exacerbada da liturgia formal em nossos cultos. Já cheguei em alguns lugares que até os minutos eram colocados no papel. 5 minutos para o louvor, 10 minutos para testemunho, 3 minutos para a leitura, 2 minutos para a hora, tudo cronometrado. E aí eu percebi que o culto estava engessado e não havia liberdade para o Espírito Santo operar. Mas, amados,
em nossas igrejas pentecostais. Glória a Deus que a nossa Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Desde 1915 aqui em Alagoas. 1911 no Brasil. Já se passaram mais de 100 anos. E a igreja foi formada de um movimento pentecostal, de missionários que foram expulsos por causa do batismo com o Espírito Santo. Marcelina de Albuquerque, a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil. E o fogo pentecostal se acendeu. E glória a Deus que até hoje não foi mudada a liturgia da igreja. Porém, amados, nesses últimos dias, a igreja passa por uma dificuldade muito grande, especialmente esse período de pandemia. 6, 7 meses em alguns lugares sem poder cultuar a Deus. Os crentes passaram por um esfriamento espiritual como nunca na história. Foi uma prova de fogo para ver quem realmente era crente e quem não era. Quem estava na igreja só por algum interesse, por algum cargo, por alguma posição, caiu fora da igreja. Não tinha mais. Não se reuniam mais. Teve gente que abandonou a igreja até hoje e não voltou. E não é pandemia, não é coronavírus, não é nada disso, é esfriamento espiritual. Então agora que a igreja voltou a cultos presenciais, Deus manda uma lição como essa, dizendo, olha, vamos voltar os nossos cultos, vamos primar pela liturgia formal, mas também vamos dar liberdade ao sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia. Amados, eu estou crendo que isso vai voltar, isso vai acontecer nesse culto pentecostal. Tem que ter liberdade, tem que ter reverência, tem que ter adoração. Não existe um padrão de adoração. Primeiro princípio da adoração, não há presença e manifestação de Deus sem sacrifício. Tem que ter um sacrifício. O culto é um sacrifício. Segundo o princípio da adoração, a adoração não tem nada a ver com louvor. Tem gente que diz que eu vou adorar aqui com esse hino. Não, o hino é um cântico. A adoração, ela é espontânea. A adoração vai do seu nível de comunhão. Terceiro princípio da adoração. Adoramos a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Alguém diz assim, não, eu adoro a Deus por aquilo que Ele faz. Aquilo que Ele faz, você agradece, você louva. A adoração é um sentimento de gratidão na alma. E você adora a Deus reconhecendo quem Ele é. Os anjos, os arcanjos, os querubins no céu adoram a Deus de dia e de noite. E não é por aquilo que Deus faz. Lá não precisa ter cura, lá não precisa ter milagres. Lá não precisa provisão de alimento, nada disso, estão no céu. Mas eles adoram por aquilo que Ele é. Os serafins cantam de dia e de noite diante do trono. Santo, 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 santo. Essa adoração é exatamente uma adoração espontânea. O quarto princípio da adoração. Não precisamos estar em um lugar determinado para adorar. A samaritana tinha dúvida. É em Jerusalém ou é aqui no Monte Gerizim? Porque os samaritanos fizeram o templo no Monte Gerizim. Os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Jesus disse, nem no monte, nem em Jerusalém. Não existe um lugar determinado para se adorar. Eles, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto é, onde você estiver, em casa, no templo, no ônibus, no carro, no trabalho, você pode adorar ao Senhor. Não há um lugar específico. Veja que é Deus quem procura os verdadeiros adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso é um nível de adoração. Quando se diz adora a Deus em espírito e em verdade, fala do nível de adoração. Fala-se do nível de comunhão do adorador. Não se adora a Deus de qualquer forma. Não é qualquer pessoa que pode adorar a Deus. Você tem que estar em um nível espiritual que a sua adoração chegue a Deus através
do Espírito Santo. Não é no monte Gerizim, em Samaria, né? Templo já destruído, nem no Monte Moriá, em Jerusalém, onde estava erigido também um suntuoso templo construído por Herodes. Hoje só está lá só uma parede, também foi derrubado. Mas a verdadeira adoração a Deus é feita onde você estiver. Basta para isso erguer o pensamento a Deus, se elevar nesse nível espiritual de adoração, entregando-se totalmente ao Espírito Santo, em reconhecimento a quem Deus é. E aí você está adorando. Mas guarde isso, adorar a Deus, cultuar a Deus implica em adoração. Sem fé é impossível agradar-lhe, disse o escritor aos Hebreus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Aquele que se aproxima. Como é que nos aproximamos de Deus? Através do nosso culto, através da nossa adoração. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Para se adorar, é preciso um nível de fé. Além do nível de comunhão com o Espírito Santo, é necessário um nível de fé. Você tem que chegar a Deus, se aproximar de Deus, crendo que você está na presença de Deus. O salmista, no Salmo 24, 6, ele disse: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Às vezes, na hora do culto, tem crentes buscando o Face, mas a Bíblia diz buscar a face. Por que é que em muitos cultos nós não temos a operação, a manifestação sobrenatural do Espírito? Porque muitos que ali estão para cultuar, para adorar, não estão nessa essência, não estão nesse nível de adoração, dominados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, dando liberdade ao Espírito. Então, meus amados irmãos, os cristãos, não importa a denominação, precisamos seguir essa liturgia formal, mas precisamos também dar liberdade ao Espírito Santo. Pastor, que dia é o principal dia de culto? Qualquer dia. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, não importa o lugar, não importa o dia. Tem alguns movimentos, que dizem que só pode ser no sábado, outros que só pode ser no domingo. Não. Adora a Deus no dia que você sentir de adorar. Cultue a Deus no dia que você sinta de cultuar. E as ofertas no culto, pastor? Olha, na igreja primitiva, diz que no primeiro dia da semana, cada um deles levavam, juntavam a sua oferta que ganhavam na semana. Naquela época, os salários não eram mensais, eram semanais. Então, eles juntavam o diário, e levavam, conforme a sua prosperidade, eles levavam para a casa do Senhor. 1 Coríntios 16, 2 fala disso. E a Santa Ceia? A maneira como devemos cultuar a Deus? A Bíblia também ensina. 1 Coríntios 11, 33 diz: irmãos, quando vos ajuntais para cear, esperai uns pelos outros. É lindo isso, Na nossa ceia nós temos esse bom costume. Cada um recebe o pão e espera para comer todos juntos. Aí Paulo disse: quem está com fome, coma em casa. Em alguns lugares já chegou alguém dizendo: pastor, esse pedacinho do pão está pequeno, era bom um pão maior. Não, se está com fome, coma em casa. Na igreja, a Santa Ceia é um momento de celebração pela morte do Senhor Jesus. O que pode acontecer num culto? Só Deus sabe. Paulo aqui, ele apenas menciona operações sobrenaturais, mas não há limites para o Espírito operar. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tenha salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Isso aqui Paulo está dando uma palavra, mas na linguagem do Espírito é imprevisível o que pode acontecer em um culto. Aos Efésios, eles falando entre vós com salmos, com hinos, aí já entra cânticos espirituais, cantando, salmodiando, dando graças.
a operação do Espírito é ilimitada. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Tem que ter palavra. Eu tenho tomado conhecimento de cultos por aí afora que a palavra não tem lugar. Pouco tempo eu ouvi alguém falar isso. Pastor, o culto foi tão bom que não teve palavra. Ninguém leu palavra, ninguém pregou, não teve nada. Não, irmãos, aí já é uma desordem. Aí já está havendo irreverência. Dentro da liberdade está também a reverência. Então, a ordem litúrgica formal precisa acontecer. A oração, o louvor, a palavra, o ofertório, a mensagem. E se Deus tomar esse culto para o sobrenatural, aí não é com quem está celebrando o culto, não é com quem está dirigindo o culto, aí é com o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Também não se pode deixar um tempo muito pequeno para a palavra. Em cada culto deveria haver pelo menos 1 hora de ministração da palavra. Porque o louvor prepara os nossos corações. O louvor alivia a alma da angústia, dos males, dos sentimentos negativos. Abre-se o contato com o Espírito, onde está a fé e a consciência, e aí entra a palavra como espada aguda de 2 fios e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração, motivações. Por que é que você está ali? Qual é a sua motivação? Você está ali para adorar a Deus? Você está ali para servir a Deus? Ou está com outra motivação? Então, na revelação da palavra, da atuação do Espírito, aí disse Paulo, a palavra habita em vós abundantemente. Sabedoria, ensinando, admoestando, isto é, exortando, incentivando, encorajando uns aos outros com salmos, aí entra hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Colossenses 3,16. A Bíblia fala tudo. Qual a forma do batismo? Está lá, São Mateus 28,19. Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque Jesus no centro do seu culto para adorar. Pare de valorizar pessoas no culto. Culto não é para supervalorizar pessoas. Culto é para adorar a Deus. De acordo com o dicionário bíblico, Wycliffe, cultos são sistemas particulares de adoração religiosa com referências especiais, rituais e cerimônias. Isso é uma definição formal. Culto é o ponto central de uma religião, como foco de uma vida religiosa. A religião de Israel estava em constante conflito, mas triunfava quando o culto verdadeiro a Deus era realizado. Então, meus amados, precisamos adorar. A adoração ela é indispensável. Adorar é venerar, é inclinar-se perante. Beijar a mão, literalmente, prosconior. Beijar a mão, fazer reverência, adorar. Ser devoto, ministrar, servir, prestar homenagem. Por isso Jesus disse, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Existe muita diferença entre adorar e louvar. Louvar a Deus pelo que Ele fez ou faz, isso é louvor. Adorar a Deus é adorá-lo por aquilo que Ele é. Louvar é um agradecimento a Deus. Quando você louva, você está agradecendo. Adorar não é agradecer, é engrandecer a Deus. Magnificar a Deus. No louvor, precisa participação de outras pessoas, às vezes, instrumentos. Adoração não, adoração é individual, é você e Deus.
Não se adora em conjunto. Vamos agora adorar todos juntos. Isso é uma forma de expressão, mas corretamente não se adora coletivamente. Cada um presta a sua adoração. Louvar se louva congregacionalmente, mas adoração congregacional não existe. Cada um presta a sua adoração. No louvor é usado o corpo, a alma. Na adoração é o espírito. Espírito recriado, espírito transformado, seu espírito em contato com o Espírito Santo é que consegue louvar a Deus. Para louvar a Deus não é preciso comunhão com o Espírito Santo. Louvar, qualquer pessoa louva. Até os pássaros louvam a Deus. A coruja louva a Deus. Né? Os passarinhos louvam a Deus. Agora, para adorar, você só adora se estiver em comunhão com o Espírito Santo. Porque a adoração é no nível do Espírito e da verdade. Meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar, possa nos ajudar, que o nosso culto seja um culto racional, com raciocínio, com ordem, com reverência, possamos ser edificados através dos nossos cultos, que haja flexibilização, liberdade para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, que os nossos cultos, a partir da oração e do louvor, seja um culto cristocêntrico, que Cristo esteja no centro dos nossos cultos, que haja reverência, que haja liberdade para a atuação do Espírito Santo, que nossos cultos sejam dinâmicos, sejam espontâneos, em nome de Jesus, que haja liberdade, mas também que haja reverência. Nós não somos espectadores de culto. Nunca seja apenas um espectador. O espectador é quem vai assistir. O espectador, ele vai para aplaudir ou para criticar. Infelizmente, às vezes nós temos em nossos cultos espectadores. Não foram ali para adorar, não foram ali para louvar. Foi para observar, para aplaudir, para criticar. Não recebe nada. Nem Deus recebe o culto dele, nem ele recebe nada do culto. Não sejamos espectadores. Como quem vai a um teatro, como quem vai a um cinema. Sejamos participantes. Seja participante. Preste o seu culto com cântico, com louvor, com adoração. Permita que o Espírito Santo se utilize de você para adorar a Deus. E você vai ver que ao sair deste culto, você vai sair edificado na presença de Deus. O louvor depende muitas vezes de um grupo para louvar. Como já disse, precisa de um playback, precisa de um instrumento, mas a adoração é você e Deus. É você e o Espírito Santo. Então, quando chegar para prestar o seu culto, se ligue no Espírito Santo. Busque a comunhão do Espírito Santo. Preste seu culto a Deus. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Nunca mais o culto será frio para você. Nunca mais o culto será fraco para você. Nunca mais você vai voltar para casa do mesmo jeito. Porque é o seu culto a Deus. É você e Deus. Esteja quem estiver dirigindo, esteja quem estiver cantando, esteja quem estiver pregando. É o seu culto a Deus. Você presta o seu culto a Deus em espírito e em verdade, num nível espiritual elevado. Então, você chega à presença de Deus, se aproxima de Deus e o Espírito Santo edifica a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa palavra encontre guarida no seu coração. Ouçamos mais um belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Lá na cruz, Jesus, te adorarei
sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por mais esta programação, mais este momento devocional, quando aqui estivemos falando sobre o culto pentecostal. Ajuda a tua igreja, ajuda cada um de nós a prestarmos um verdadeiro culto pentecostal, onde possamos obedecer uma liturgia formal, mas também
sem omitir a liberdade do Espírito para o sobrenatural. Senhor, que haja manifestações sobrenaturais do Teu Espírito em nossos cultos. Que cada crente sinta-se necessitado dessa manifestação do Espírito. Que entre em contato com o Espírito Santo para, de uma forma toda especial, em um nível espiritual, prestar um culto a Deus. De forma que o Senhor receba o louvor, receba a adoração, inspire a palavra e haja edificação para todos. Nós pedimos mais uma vez essas bênçãos. Te agradecemos por esta palavra que vem para nos ensinar, para nos orientar como melhor te servir, como melhor te cultuar. Ajuda a tua igreja na face da terra. É o que pedimos e agradecemos, Senhor. Abençoe a cada um daqueles que estão enfermos, curando, entrando com providência em cada lar, resolvendo problemas, ajudando o teu povo. Nós dependemos de ti e esperamos em ti. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Venha participar dos nossos cultos. Nesse período agora, temos os nossos congressos de jovens, de senhoras. A igreja está em festa, a igreja está em celebração, com todos os cuidados necessários, com máscara, com álcool em gel, medindo temperatura do corpo, enfim, com cuidado nos contatos, mas com liberdade de se adorar a Deus, não é? De se entrar em um contato direto com o Espírito Santo, para que o Senhor receba os nossos cultos. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se mais uma vez, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo.